आपका फिर से स्वागत। Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Shang Fu, analista de mercado e especialista em China, para discutir os recentes desdobramentos na guerra econômica entre Edaosm e China. Então seja bem-vindo de volta ao programa. कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। Oi, é ótimo estar aqui, Glenn, como sempre. यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम देखते हैं कि Bem, अमेरिका अपने vemos que os estadunidenses pressionam tanto aliados quanto adversários. Mas enquanto os europeus esperam que obediência incondicional e subordinação sejam recompensadas por Washington, isso ainda não aconteceu. Por outro lado, vemos que a China, e acho que agora podemos colocar a Índia nessa categoria também, optaram por reagir. Eu queria saber como vemos isso se desenrolar, especialmente no mercado de chips, porque esse parece ser um setor muito importante, já que há, digamos, uma competição pela liderança tecnológica nesse segmento. Então a Nvidia, a principal norte-americana de chips e empresa de computação em IA, obviamente tem proibido as vendas. Bem, eles foram forçados a proibir as vendas de chips de computador avançados. Mas agora vemos que a situação está mudando um pouco. A China pode começar a fechar seus mercados para os fabricantes americanos de chips. Agora, não tenho certeza se é porque eles não são parceiros confiáveis ou se isso faz parte da competição tecnológica para tirar deles essa fatia de mercado. O que está realmente acontecendo aqui? Porque esse é um assunto ao qual você está prestando bastante atenção. क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं। जरूर। मुझे लगता Claro, है कि acho que a China está começando a perceber a grande vantagem que realmente possui quando se trata dessa guerra econômica, dessa guerra comercial, de todas as tarifas. E não vai ser apenas uma luta pelos próximos 3 ou 4 anos. Vai ser uma luta pelos próximos 20 a 30 anos. Existe um motivo pelo qual a Nvidia no início pressionou tanto o governo Trump e depois o governo Biden para tentar vender chips para a China. Porque a Nvidia meio que sabe como será o futuro do mundo. Quando se trata de bens tangíveis, de manufatura tangível, o mercado de semicondutores da China vale muito mais do que os 50 bilhões de dólares que o Jensen Huang acabou de anunciar para o mundo, certo? Esse é só um número. दुनिया को बताया है ना, ये तो बस एक आंकड़ा है। लेकिन अगर हम इसे भविष्य में Mas se extrapolarmos para o futuro, podemos ver que a China, muitas de suas fábricas estão entrando na internet das coisas, robótica, e tudo isso exige muito hardware, muitos chips de IA, muitos data centers, muitos aceleradores de IA. Então faz sentido que a Nvidia tente ao máximo vender para esse mercado. E é bastante impressionante que o governo Trump nem sequer tenha entendido as consequências disso. Por isso, começaram a taxar a Nvidia. 15% da receita bruta vinda do dinheiro chinês usado para comprar todos esses chips. Agora, a China é inteligente no sentido de perceber que isso é uma grande vantagem que eles têm, além das terras raras. Eles possuem esse gigantesco mercado consumidor, onde os chips serão usados de forma muito eficaz, muito eficiente. कुशलता से इस्तेमाल किया जाएगा। तो चीनी बाजार Então, o mercado chinês, especialmente quando se trata de chips, tem uma demanda bastante autossustentável para suas próprias empresas locais, como Huawei, Cambricon e seus próprios fabricantes de chips. No entanto, se eles permitirem que a Nvidia penetre no mercado com muita facilidade, existe o risco de que muitas empresas locais, na tentativa de superar umas às outras, seja Tencent, seja Alibaba, acabem recorrendo a chips ocidentais para obter essa vantagem inicial. Porque acho que todos sabemos que a concorrência na China é muito acirrada. É um dos lugares mais difíceis do mundo para realmente fazer negócios. और अगर ऐसा है E se esse for o caso, acho que Pequim está realmente preocupada em perder impulso e todo esse dinheiro sendo direcionado para a Nvidia, acelerando o progresso deles em chips. Porque voltando ao seu comentário anterior sobre os Estados Unidos realmente pressionarem seus aliados por vantagens, isso é algo que precisamos entender um pouco melhor. Agora, os Estados Unidos querem extrair, eu acho, um total de 800 bilhões a 1 trilhão de dólares de 3 de seus aliados juntos, certo? Estamos falando da Coreia, estamos falando do Japão e estamos falando da União Europeia, da Europa. जापान और ईयू की बात कर रहे हैं। अब
इस पैसे का एक बड़ा Agora, हिस्सा muito desse dinheiro, como você sabe, foi prometido, mas ainda não foi oficialmente colocado em prática. Mas a ambição desse, como posso dizer, grande rearranjo global é direcionar o dinheiro para a tecnologia dos Estados Unidos, para a manufatura dos Estados Unidos e para fortalecer a infraestrutura de chips deles. Então os Estados Unidos estão jogando suas cartas, estão pressionando seus aliados para transferir todas as capacidades de manufatura, especialmente no que diz respeito a semicondutores, de volta para os das yuans. A China, por outro lado, quer concentrar todas as suas capacidades e acesso ao mercado em suas próprias empresas locais. Então agora estamos vendo um muro de ferro, uma cortina de ferro, quando se trata do mercado global de chips de IA. A China de um lado, os Estados obviamente do outro. चीन एक तरफ है, जाहिर है कि दूसरी तरफ अमेरिका है। खैर, भविष्य की प्रतिस्पर्धा पर इसका क्या प्रभाव Bem, पड़ेगा? como isso vai afetar a competitividade futura? Porque você precisa, quero dizer, a escala é bastante importante, não é? Se você não tem um grande mercado para vender, é daí que vem o dinheiro para financiar a pesquisa e desenvolvimento. E, novamente, é o desenvolvimento dos chips que é imperativo nessa corrida. Mas também, porque os chineses parecem estar ganhando mais dinheiro com a IA, enquanto muitas empresas nos Estados Unidos têm tido dificuldades para realmente lucrar nesse setor. वहां मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि यह सब अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। Certo, eu acho que tudo se resume à economia, não é? Oferta e demanda básicas e o custo da mão de obra. Você sabe, a China tem todas as cadeias de suprimentos do mundo. Eles as desenvolveram nos últimos 20, 30, 40 anos. E os Estados Unidos realmente não têm essas capacidades. Agora, o que os Estados Unidos têm é a capacidade, sabe, de tarifar o mundo. O que basicamente significa apertar o próprio povo por dinheiro. Acho que a receita das tarifas está em torno de, imagino, 70 a 80 bilhões de dólares até agosto. Acho que esse foi o número recente, dado por Scott Besson, o secretário. E por causa disso, acredito que os Estados Unidos conseguirão manter sua corrida tecnológica em IA até certo ponto. लेकिन आप सही कह रहे हैं, जब मार्जिन की बात आती है, तो यह बहुत टिकाऊ नहीं है, और यही Mas você está certo, quando se trata de margens, isso não é muito sustentável. E é por isso que estamos começando a ver muitas empresas de tecnologia de IA, OpenAI, acho que a Microsoft também, correndo para o Reino Unido. Eles acabaram de ir para o Reino Unido e estão prometendo ou se comprometendo a construir centros de dados lá também. Então, podemos realmente vislumbrar um futuro em que os Estados Unidos tentarão proteger sua oferta e demanda de chips dentro de todo o G7 e seus mercados, certo? Sabe, podemos até chegar a uma situação em que os Estados Unidos possam dizer: tudo bem, você quer vender nos nossos mercados indefinidamente, com uma tarifa muito baixa de 10 a 20% ou algo assim? Vamos exigir que você compre XYZ bilhões de chips todo ano. XYZ बिलियन चिप्स खरीदने की मांग करेंगे और OpenAI, Microsoft द्वारा स्थापित E com toda a infraestrutura montada pela OpenAI e Microsoft, por exemplo, no próprio Reino Unido, eles vão ficar altamente dependentes de chips americanos, certo? Não importa se os chips eventualmente forem produzidos pela Intel ou pela Nvidia. Isso é irrelevante. Tudo será construído sob a infraestrutura americana, a pilha tecnológica americana, a arquitetura americana. Então acho que é isso que os Estados Unidos vão fazer também. Vão pressionar seus aliados para aumentar a demanda por todos esses semicondutores. Mas a China, por outro lado, é de certa forma estranhamente mais livre mercado, não é? Considerando que você sabe, todo mundo gosta de dizer que a economia deles é muito fechada e autossuficiente. No fim das contas, tudo vai girar mais em torno da economia, de quão baratos são os chips. Quem quiser comprá-los, vai comprar. E infelizmente, com todos os erros cometidos pelos Estados Unidos, como podemos ver, eles acabaram aproximando países como a Índia do BRICS e, consequentemente, da China, certo? Então, é provável que a demanda chinesa por todos esses semicondutores, todas essas tecnologias, esteja crescendo. No momento está latente, porque os chips chineses ainda não alcançaram o mesmo nível. Pode levar de 2 a 5 anos. Mas quando eles realmente atingirem o ponto crucial, o ponto de ruptura, o ponto de virada, então as portas da receita simplesmente vão se abrir. ठीक है,
आपने टैरिफ का उल्लेख Bem, किया, você mencionou as tarifas. E qual é o estado atual da guerra tarifária? नहीं समझते कि टैरिफ Acho que as pessoas muitas vezes ignoram ou não entendem como as tarifas funcionam. E sabe, isso pode ser compreensível, porque às vezes parece que o governo Trump também não entende, ou talvez apenas finja não entender. Mas o objetivo das tarifas é que você coloca um imposto sobre as importações. Então, as empresas dentro do seu país têm que pagar um imposto extra para importar produtos estrangeiros. A ideia é que isso aumente o custo das importações, dando assim às empresas locais dos Estados Unidos uma vantagem competitiva em relação às empresas estrangeiras que querem exportar. इसके विपरीत विदेशी कंपनियां निर्यात करना चाहती थीं और यह उचित है यही कारण है कि कई देश टैरिफ E isso é bastante justo. É por isso que muitos países adotam tarifas. Mas a ideia de que, sabe, estrangeiros vão pagar as dívidas americanas é muito enganosa. Mesmo assim, continuo ouvindo discursos nesse sentido. Você pensaria que algumas consequências começariam a aparecer depois de um tempo? Quero dizer, se todas essas empresas americanas agora têm que pagar esses impostos enormes sobre importações, o que está realmente acontecendo no mercado dos Estados Unidos, em termos de lucros, empregos e saúde econômica geral? आर्थिक स्वास्थ्य के मामले में क्या हो रहा है जरूर मुझे लगता है कि टैरिफ Claro, eu acho que os efeitos da guerra tarifária estão realmente sendo sentidos no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Quero dizer, tivemos basicamente uma revisão horrível que saiu nas últimas semanas ou há cerca de um mês. Acho que os Estados Unidos quase perderam 1 milhão de empregos nessa revisão. E se olharmos todos os dados de folha de pagamento, estamos realmente testemunhando uma tendência de queda. Estamos simplesmente vendo uma tendência de queda. E, quando se trata da indústria, acho que em um dos meses, não tenho certeza se foi junho, julho ou agosto, ela realmente ficou negativa. Então estamos olhando para uma economia, os Estados Unidos, que tem a capacidade de supostamente tomar empréstimos infinitamente do mundo. Eles também estão apertando o próprio povo por dinheiro. Mas mesmo assim, estão perdendo empregos. लेकिन फिर भी उनकी नौकरियां जा रही हैं खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग में Eles estão perdendo empregos na indústria, especialmente. E a grande questão é por quê? Mas a resposta é, na verdade, muito simples. Quando você aumenta a tarifa, a taxa efetiva de tarifa nos Estados Unidos hoje está entre 18% e 25%, nessa faixa. Mas ainda assim, é muito punitiva. Então, se você vai ao Walmart e costumava gastar $100 nas suas compras ou o que for, agora você está pagando $120, agora está pagando $125. Então, obviamente, o restante do seu orçamento, o restante dos seus gastos discricionários vai ter que diminuir. E muito provavelmente você não vai comprar um carro novo, não vai comprar um trator novo, até mesmo comprar um computador novo vai ser difícil. Então, muitas dessas empresas, você sabe, o custo da mão de obra delas está aumentando. श्रम की लागत बढ़ रही है टैरिफ के कारण उनकी इनपुट लागत भी बढ़ रही As tarifas também estão fazendo com que os custos de insumos aumentem, especialmente no caso do aço, alumínio e cobre, certo? As tarifas nesses casos estão em torno de 20% e 30%. Então os custos estão subindo, enquanto a demanda do americano médio está caindo. Estamos vendo uma dupla pressão. E no fim das contas, essas empresas não conseguem repassar tudo para o consumidor. Elas têm que absorver cerca de 20% a 30% das tarifas por conta própria. E isso foi um estudo, uma pesquisa realizada pelo próprio Goldman Sachs, certo? Um dos bancos multinacionais dos Estados Unidos. Portanto, como consequência, é bastante simples ver o que está acontecendo. O mercado de trabalho dos Estados Unidos está sofrendo, e se isso continuar por muito tempo, haverá um acerto de contas. Eu acho que já estamos em estagflação neste momento. मुझे लगता है कि हम इस समय स्टैगफ्लेशन में हैं जैसा कि मैंने टैरिफ के साथ उल्लेख किया है Bem, toda a questão, como mencionei com as tarifas, é dar uma vantagem competitiva às indústrias domésticas. Mas nos setores em que os SOSMEs realmente não têm indústrias domésticas para conceder essa vantagem, como os Estados Unidos estão lidando com isso? Por exemplo, em metais estratégicos, que os SOLE realmente não conseguem substituir, não importa se colocarem tarifas de 10.000%, o que estão fazendo? Estão recuando nessas sanções? Estão absorvendo as tarifas? Estão absorvendo o prejuízo? Como os Estados Unidos estão lidando com isso?
Porque se houvesse esforços para substituir as importações, certamente levariam vários anos e muito investimento para realmente conseguir isso. Mas mesmo para fazer esses investimentos, seria necessário um mínimo de previsibilidade. É isso que os investidores gostariam, e nada é previsível hoje em dia. Parece que as tarifas estão em vigor hoje, amanhã são reduzidas. Quero dizer, como estão lidando com isso quando não há indústrias domésticas para assumir o lugar dos importadores que estão sendo bloqueados ou tarifados? लगाते हैं या उन्हें रोकते हैं। सही है, इसलिए हमें सबसे ऊपर से शुरुआत करनी होगी। यहीं पर Certo. Então precisamos começar do início aqui. É aí que o Trump realmente prendeu a economia dos Estados Unidos, certo? Por um lado, os Estados Unidos estão tentando relaxar as medidas em relação à China. Vimos muitas reuniões de vai e vem com Scott Bessent. Eles foram para Londres, Lancaster House, depois a próxima reunião foi na Espanha. No final das contas, era uma tentativa de garantir que a China continuasse fornecendo terras raras para os Estados Unidos. E isso é muito importante, certo? Sabemos que isso é usado na indústria de defesa, em todas essas empresas ligadas ao Pentágono, assim como na indústria de semicondutores. Mas o grande problema é que se os Estados Unidos realmente quiserem permanecer autossuficientes a longo prazo, eles não podem continuar fazendo isso, mas estão presos. Lembre-se do que o Trump disse antes, no início da guerra tarifária. Toda a base da guerra tarifária é trazer as empresas de volta ao território dos Estados Unidos. Ele chegou a dizer para as empresas americanas que fabricam no exterior, como no Canadá e no México, vocês precisam voltar para os Estados Unidos ou vamos tarifar vocês até não poder mais. E isso também se aplica a todas essas minas de recursos, a todas essas cadeias de suprimentos de terras raras. Seria impensável se um dia o Trump aparecesse e dissesse: vamos gastar 100 bilhões de dólares para desenvolver minas na África, minas na Indonésia ou minas, sei lá, na Rússia ou na Ásia Central. Certo, seria impensável para a base dele. Seria impensável para o Congresso. Seria impensável para todo mundo que votou nele com a promessa de restaurar empregos americanos. Mas por causa disso, tentar desenvolver minas nos Estados Unidos, tentar desenvolver cadeias de suprimentos nos Estados Unidos, simplesmente não é viável. Acho que tem um elemento chamado neodímio ou algo assim, não sei pronunciar direito, mas acho que é usado. É um mineral altamente demandado pelo Departamento de Defesa, o DoD. O que é realmente interessante sobre isso é que o DoD disse a essa empresa, e subsidiou bastante a empresa, que estavam dispostos a comprar esse elemento deles, esse suprimento, por cerca de 100 a 100 dólares, ou libra, ou tonelada, não consigo lembrar exatamente a unidade, mas disseram: vamos garantir para vocês um preço mínimo. Então, mesmo que o preço de mercado desse mineral caísse para dólares 60, os 50 dólares ou 40 dólares, o que aconteceu, pelo que parece, há alguns meses, o governo dos Estados Unidos está disposto a usar dinheiro do contribuinte para subsidiar a compra desses minerais de terras raras a fim de afirmar que são autossuficientes. Mas, mais uma vez, isso levanta a questão: isso é realmente economia de livre mercado? E quem realmente paga por isso no final? É o consumidor americano. No contribuinte e a dívida na estruturação. Bem, eles estão conseguindo algum avanço ao obrigar alguns países a transferirem sua produção para dentro dos Estados Unidos? Por exemplo, países como a Coreia do Sul, porque por um lado, eles estão impondo todas essas tarifas enormes, o que torna menos competitivo exportar para os Estados Unidos, em comparação a montar negócios dentro do próprio país. Mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão pressionando fortemente muitos de seus, bem, especialmente aliados atualmente, como Taiwan, Japão, Coreia do Sul, acho que além de tudo, ainda há os europeus. Mas até que ponto há algum sucesso nessa área, se olharmos, por exemplo, para o caso da Coreia? Certo. Acho que todos nós vimos as batidas do Weiss na fábrica da Hyundai, certo? Aquilo foi bastante, é uma mistura de absurdo e humilhação também.
E sabe, quando se trata de empresas construindo coisas nos Estados Unidos, agora há um atraso de 3 meses, se não me engano, para a fábrica de baterias começar a operar também. Então, nesse momento, há muitos pontos negativos quando se trata de transferir suas operações para os Estados Unidos, certo? Você tem que pagar custos trabalhistas mais altos, há problemas na cadeia de suprimentos e agora você pode ter batidas nas suas fábricas e muitos atrasos. Então, acho que os aliados dos Estados Unidos estão realmente presos em uma situação muito, muito ruim. Eles sabem que o Trump, bem, ele vai durar pelos próximos 3 anos e meio e quem sabe quem será seu sucessor. तक रहने वाले हैं और कौन जानता है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उसके बाद अगले 8 साल के लिए राष्ट्रपति Pode ser que tenhamos o presidente Vance pelos próximos 8 anos depois disso. Quem sabe? Então, todo esse jogo pode continuar indefinidamente. Por isso, acredito que muitos países hoje estão tentando adotar uma política econômica dupla, certo? Eles precisam, acho, sacrificar parte de sua economia, parte do seu PIB, para agradar os Estados Unidos. Mas também, acho que vale a pena olhar o que acontece nos bastidores. O que eles estão realmente fazendo? Estão trabalhando mais próximos uns dos outros? Estão ampliando laços com a Europa? Estão expandindo relações com o Sudeste Asiático? E acredito que realmente vale a pena observar como eles estão, de forma lenta e sutil, trabalhando nos bastidores com a China. Porque, como você disse, não é realmente sustentável para todos esses aliados transferirem tudo para os Estados Unidos, porque a política econômica e a política externa lá vão ser extremamente voláteis. Você não sabe o que vai acontecer em seguida. Sempre podemos chegar a um ponto em que as indústrias do Japão, as indústrias da Coreia, podem realmente ser esvaziadas, tudo se muda para os Estados Unidos. E como você vai recuperar isso depois? E se os Estados Unidos, de alguma forma, aumentarem os impostos sobre todas essas corporações? Agora é um ganho inesperado para o governo daquele momento, mas vai ser uma grande perda para você. E não há nada que você possa fazer. Você tem dezenas de bilhões de dólares presos lá. Então acho que os aliados dos Estados Unidos, especialmente os da Ásia, estão enfrentando a maior pressão, o maior aperto de todos os tempos. संकुचन अब तक के सबसे बड़े सैंडविच का सामना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन समस्या यह है कि एक बार Sim, isso é um problema, porque uma vez que eles montam um acampamento nos Estados Unidos, então podem ser tributados. Seus trabalhadores podem perder vistos importantes e tudo. Quero dizer, se o objetivo é apenas instalá-los nos Estados Unidos e depois absorvê-los gradualmente para serem de propriedade americana e empregar trabalhadores americanos, seria um benefício muito temporário, eu acho. Eu queria te perguntar também sobre a guerra financeira, porque vemos não só o Banco da China começando a reduzir sua exposição à dívida nacional dos Estados Unidos, mas também as gigantes chinesas de tecnologia parecem estar se afastando do dólar americano para financiar suas operações. O que está realmente acontecendo? Isso é um desenvolvimento novo ou está se intensificando? Como você consegue, digamos, entender o que está acontecendo? Certo, tudo bem. Então a ideia de financiar sua empresa, quando se trata de economias emergentes, China, Brasil ou outros países por aí, o antigo manual era levantar dinheiro em dólares americanos por 2 motivos principais, na verdade. O primeiro é porque o dólar ainda é a moeda de reserva. Você pode viajar pelo mundo e usá-lo para comprar suprimentos de qualquer país. Mas, por causa das ações recentes do governo Trump, especialmente no que diz respeito à guerra tarifária, todos nós já entendemos que o dólar vai se desvalorizar. A força da moeda está caindo e hoje já caiu entre 9% e 12%. E isso é muito valor sendo perdido. Agora, imagine que você é uma empresa e quer tomar dinheiro emprestado. A coisa mais importante que você quer garantir é que seus custos de empréstimo sejam os mais baixos possíveis, porque você não quer pagar muitos juros, certo? É como fazer um financiamento imobiliário. Por que você pagaria 5% de juros se pode conseguir por 2%? Não faz sentido. Você preferiria optar pela taxa de 2%. E em segundo lugar, existe a questão da força e estabilidade da moeda. Então, digamos que você seja dono de uma empresa e pegue um empréstimo de 100 milhões de dólares.
Faz sentido para você fazer isso se dentro de meio ano ou um ano, seu poder de compra efetivamente cair para 90 milhões de dólares? Ou seja, além de pagar juros sobre a dívida, você ainda está adquirindo uma moeda mais fraca. बल्कि आप एक कमजोर मुद्रा भी खरीद रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी समस्या है ना? E isso é um problema muito grande, certo? Se olharmos para os custos de empréstimo dos Estados agora, mesmo com o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tentando reduzir as taxas de juros, se analisarmos o final mais longo da curva, ou seja, os rendimentos dos títulos de 5, 10 ou 30 anos, eles ainda permanecem bastante elevados. Muitos deles ainda estão acima de 4%. No entanto, quando você olha para países como a China, o custo de empréstimo deles está em torno de 1,8% a 2%. Então isso é o que se chama de metade do custo de carregamento. O que simplesmente significa que o custo de empréstimo é 50% menor na China em comparação com os Estados Unidos. Por causa disso, muitas empresas, e até mesmo países, olham para essa situação e dizem, tudo bem, essa guerra comercial vai continuar por pelo menos mais 3 a 4 anos. यह व्यापार युद्ध कम से कम अगले 3 से 4 साल तक जारी रहने वाला है। फेडरल रिजर्व दरों में कटौती जारी रखने O Federal Reserve vai continuar cortando as taxas de juros. Se olharmos para o que está acontecendo, Trump está colocando seus aliados no Conselho de Governadores do Federal Reserve também. Alguém chamado Stephen Moore, que realmente defende uma política de dólar mais fraco. E você vê todos esses fatores negativos afetando a força do dólar. Então a moeda está sendo pressionada. Por outro lado, há um dilema com as taxas de juros. Os Estados Unidos ainda não conseguem parar de gastar. Apesar de arrecadar cerca de 86 bilhões de dólares em tarifas, o déficit claramente vai ultrapassar 2 trilhões de dólares este ano. Portanto, os rendimentos dos títulos não podem cair. É por isso que os países agora estão tomando empréstimos por meio de mecanismos alternativos de crédito. E no caso da China, eles estão simplesmente tomando empréstimos em sua própria moeda, o que faz sentido. Sobre esse assunto, porém, como você vê, além do aumento dos déficits futuros dos Estados Unidos, existe algum esforço para controlar a dívida? E o que isso significa? Os países estão migrando para o ouro? Estão negociando mais em suas próprias moedas? Quero dizer, como a China, assim como outras grandes potências ou grandes países ao redor do mundo, podem responder a isso? Porque quando você tem a moeda de reserva do mundo, o dólar americano, declinando dessa forma, em termos de confiabilidade, sendo usada como arma, sobrecarregada em relação à dívida, não há indicação de que isso possa ser controlado novamente. E como você disse, os Estados Unidos, mesmo recebendo dinheiro de tarifas de seus importadores, continuam gastando de forma exagerada, o que imagino ser parte do motivo pelo qual o Musk saiu da equipe. मुझे लगता है कि मस्क ने टीम को इसलिए छोड़ दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि Sim. Então acho que quando se trata de moedas alternativas e ativos alternativos em relação aos Estados Unidos, estamos começando a ver duas tendências claras, certo? No que diz respeito ao comércio e às finanças, estamos vendo cada vez mais países usarem suas próprias moedas locais no comércio bilateral. Nos BRICS, isso basicamente se refere à rúpia, ao rublo e ao yuan chinês, certo? Esses três países comercializam entre si e tentam contornar o mercado do dólar, porque realmente não há muita necessidade agora, especialmente a Índia, depois dos incidentes recentes que realmente irritaram o país. E quando olhamos para outros países também, podemos ver moedas como o euro continuando a se valorizar, com muita demanda sendo direcionada para os títulos da euro, porque comparado ao dólar americano, é o menor dos dois males. Então, essa é uma das formas como os países estão começando a operar no comércio bilateral atualmente. Agora, quando se trata de ativos de reserva como o ouro, ativos onde as pessoas realmente colocam seu dinheiro para armazenar valor, também estamos vendo uma grande demanda entrando no mercado de metais preciosos. Se não me engano, há apenas 2 dias, ou talvez uma semana, atingimos um novo recorde de $2.370 no ouro, o que é algo sem precedentes. Já ultrapassamos o recorde anterior, ajustado pela inflação. E isso realmente indica que o poder de compra do dólar está de fato caindo num ritmo muito acelerado.
Porque veja, uma onça de ouro, um bloco de ouro, nada realmente muda sobre ele, certo? É apenas um pedaço de metal amarelo, que é precioso. यह पीली धातु का एक टुकड़ा है जो कीमती है, लेकिन समस्या यह है कि जिस मुद्रा में इसे दर्शाया Mas o problema é a moeda em que está sendo denominada, que é principalmente o dólar, está sendo desvalorizada. Então muitos países agora enfrentam esse grande dilema. Eles querem ou manter a moeda ou os ativos de um país cuja economia está realmente crescendo e onde há segurança real, o que no momento não é muito estável. Você sabe, muito dinheiro foi direcionado para o mercado chinês, por exemplo. Estamos vendo as ações deles subirem de 30% a 40%, o que acredito ser um verdadeiro mercado de alta. Mas as coisas podem realmente sair do controle entre Trump e o presidente Xi, então tudo pode desabar nos dois mercados ao mesmo tempo. Então estamos vendo muito dinheiro indo para ativos alternativos, certo? E você sabe, uma das poucas opções que restam é o ouro. खैर, मेरा आखिरी सवाल इसलिए है क्योंकि आपने पहले यूरोप का जिक्र Minha última pergunta. Porque você mencionou os europeus antes. Minha última pergunta é sobre a Europa, porque agora recebemos notícias de que os europeus estão considerando mais sanções contra a China. Na verdade, há um artigo interessante da Político aqui. Esse título me surpreende. Abre aspas, o UE planeja mais sanções contra a China. Será que isso será suficiente para Trump? O artigo explica tudo, porque não é nenhum segredo que os europeus parecem estar cientes de que seria um desastre impor sanções econômicas à China. Obviamente, isso tem dois grandes problemas. Primeiro, reduziria a prosperidade dos europeus, mas também, ao cortar laços com essa potência econômica, eles se tornariam ainda mais dependentes dos Estados Unidos, o que é um pouco arriscado, pois parece que eles esperam que isso lhes compre o apoio de Washington, e que assim, sejam recompensados com acordos comerciais favoráveis. O caminho alternativo é que agora o único jogo possível é com os Estados Unidos. Eles dependem completamente dos Estados Unidos, e isso acontece no momento em que os Estados Unidos estão enfrentando sérios problemas econômicos e podem começar a exigir muitas concessões. Então isso pode sair pela culatra, imagino, se os americanos decidirem que agora é hora de saquear a Europa para manter, pelo menos, o próprio barco flutuando. Mas, em termos das relações entre europeus e China, qual será o significado disso? Não apenas em relação a essas sanções, mas imagino que os chineses não vão simplesmente ficar de braços cruzados e deixar de retaliar de alguma forma, já que isso poderia criar um precedente ruim. Então, o que você acha que vai acontecer se os europeus decidirem continuar por esse caminho? Bem, primeiramente, vamos falar sobre a perspectiva americana, certo? Eu acredito que essa é uma aposta muito interessante e bastante inteligente do Trump para realmente esvaziar a Europa de uma vez por todas. Se existe uma estratégia melhor, uma jogada melhor do que essa, eu sinceramente não consigo enxergar outra. Talvez esse seja um dos últimos momentos de brilhantismo dessa administração. Tentar forçar a Europa a romper alianças. Impossible é matters within the skep one with temp. And drain is important to whole parenting. E se isso realmente acontecer, você pode imaginar a Europa sofrendo em todos os aspectos, da inflação ao colapso do setor manufatureiro. Um dos motivos pelos quais a Europa ainda consegue fabricar produtos hoje e vendê-los ao redor do mundo é porque muitos dos insumos vêm da China. Agora, após a implementação da guerra tarifária, a Europa está enfrentando tarifas de 20% ao vender para os insumos, o que significa que eles precisam reduzir o custo de produção para satisfazer os consumidores americanos. Mas sabemos que, pelo menos no lado da energia, realmente não há mais nada para reduzir, certo? Você cortou a Rússia e está se comprometendo a comprar 750 bilhões de dólares em energia cara dos Estados Unidos, e isso significa GNL dos SMIMs. Então a parte energética da equação
está basicamente comprometida. Agora, a única coisa que você pode controlar neste momento são os outros insumos, sejam eles eletrônicos, terras raras ou até algo tão simples quanto plásticos. Agora, vocês não têm mais minas na África ou no restante da Ásia Central. Todas essas estão sob controle chinês, influência chinesa, influência russa ou dos BRICS. A presença deles está em toda parte. Portanto, ao romper laços com a China, a Europa vai perder todos os insumos baratos e também não vai conseguir comprar painéis solares acessíveis. Eles não vão conseguir carros acessíveis. Eles não vão conseguir realmente reviver sua indústria manufatureira. Então, na minha opinião, será que a China realmente vai puni-los, chutar, quando já estão no chão? Eu não acho, porque a Europa vai estar presa em seu próprio inferno econômico, e não acho que qualquer país possa realmente piorar ainda mais a situação. Porque, uma vez que isso aconteça, a China, bem, eles podem fechar seus mercados para produtos e empresas da UE. E por causa disso, para onde mais eles poderiam ir? Como você mencionou antes, se você assina um pacto faustiano, o único mercado que resta é basicamente o inferno. Você tem que exportar tudo para os Estados Unidos. E quando isso acontecer, Trump vai ter muito poder de barganha. Então, mesmo que você puna a China e Trump prometa reduzir a tarifa para 10%, existe alguma garantia no mundo de que as tarifas não voltarão para 20% ou 25%? Porque, se eu fosse o Trump, eu sempre poderia argumentar que agora que a Europa não consegue exportar para outros mercados, incluindo a China ou o resto da Ásia, porque supostamente não é competitivo para eles fazerem isso, como Trump, eu sempre poderia dizer que a Europa agora tem excesso de capacidade e está inundando os mercados americanos. Eles estão tirando a fatia do nosso próprio mercado local americano. É hora de nos protegermos da enxurrada de exportações europeias e precisamos aumentar a tarifa sobre eles. E esse é um perigo muito grande que eu acho que os líderes europeus, Macron, a Comissão, enfim, Bruxelas, não estão realmente levando em consideração neste momento. मुझे नहीं लगता कि वे इस पर अभी विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब यूरोपीय खुद के साथ Acho que punir os europeus é redundante quando eles mesmos estão fazendo isso consigo próprios. E bem, você sempre pode dizer que o mundo é maior, eles sempre podem se aproximar um pouco da Índia, mas também estão pressionando a Índia. Então parece que há esse esforço agora para separar os europeus de todos os centros de poder. De novo, toda essa aposta se baseia na ideia de que Trump vai recompensar a lealdade, não explorá-la. Acho que essa vai ser uma aposta muito ruim, de fato. Então, antes de encerrarmos, onde as pessoas podem te encontrar? Claro, você pode me encontrar no YouTube, falamos bastante sobre economia, um pouco de geopolítica, ouro, finanças e também investimentos. É só ir no YouTube, digitar Shanfu, F-O-O, e você vai me encontrar, youtube.com/ShanfuGold. Sim. Ok, excelente. Uau, muito obrigado, Sean. É sempre fascinante conversar com você, então muito obrigado. Certo? No Lenny.